tarde. Presidente, muito obrigado. Vou seguir na linha do vereador Eloy por um fato específico. Eu acredito que cada um tem sua responsabilidade. Nós temos a nossa, o prefeito Odiló tem a dele, e o artigo 84 da Constituição determina com clareza, vereador Eloy, que é competência do Poder Executivo editar normativa que detalhe a disposição de lei anterior. Essa lei edita uma normativa que regulamenta uma lei anterior. Sexta-feira eu tive a alegria de receber o prefeito Odiló no meu gabinete. E eu falei em várias oportunidades nesse plenário que se eu pudesse escolher uma qualidade para um gestor público seria coragem. Eu comentei com o prefeito Odiló, não há necessidade da edição de uma lei. Comentei na reunião da CCJ com a participação da vereadora Estela, vereador Alexandre, vereadora Daiane, que não havia necessidade de lei. Vereador Bortola. Estudei bastante para descobrir que havia necessidade ou não havia necessidade de lei. Ontem à noite eu cheguei em casa, fiquei das 6, 7 horas da noite até meia-noite estudando direito administrativo para verificar qual era a correta edição. A prefeitura e o prefeito têm como sua incumbência, como tem o presidente, como tem o governador, escolher o seu advogado. E o procurador-geral do município não é eleito por ninguém para definir qual é o modelo de tramitação legal. O ano passado, posteriormente à aprovação da Lei 9.256, o prefeito Odiló editou um decreto para promover a regulamentação do disposto na lei. Agora, a prefeitura muda de nome e edita uma lei ordinária e encaminha para essa casa. A gente tem que ter um pouco de técnica legislativa. Eu venho fazendo essa cobrança de forma significativa. Se houvesse qualquer risco da criação de passivo para o município, vereador Eloy, eu seria o primeiro a falar que a gente tem que votar sim. Agora, a grande questão é que tem uma transferência de responsabilidade. É um novo desgaste a essa casa de um valor que já foi autorizado anteriormente e que poderia ter sido regulamentado por decreto, como foi até hoje. Por que até hoje o prefeito regulamentou por decreto? Peço a palavra, presidente. E por entendimento do procurador-geral do município, ele muda o processo legislativo. Essa é a grande questão para nós. A autorização do valor de 10 milhões, durante o governo Guerra, houve a criação de um passivo que não se confunde com o que nós votamos aqui, vereadora Eloy. Em nenhuma hipótese se confunde, porque há uma negativa e aqui não há uma negativa. Aqui, exclusivamente, há uma regulamentação de verba liberada. E lá é uma não liberação de verba. São dois modelos legais distintos. Então, especificamente, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que eu tive o orgulho de escrever em parceria com o vereador Daniel, determina qual é o modelo legislativo correto e sugere a edição de decreto. Foi assinado não só por mim, como pelo vereador Bortola, pela vereadora Estela, para que haja uma maior perícia do legislativo. Quando eu recebi a visita do prefeito Odiló e do secretário Dornelles, eles comunicaram que não tinham certeza qual era o modelo de edição. O vereador Daniel, líder do governo, quando eu falei para ele, retira a lei, regulamenta por decreto, ele falou para mim, a gente pensou em fazer isso. Então a gente cria um desgaste entre nós totalmente desnecessário, sendo que a natureza do que regulamenta é um decreto. E aqui eu cito o decreto 23.430, de 26 de dezembro de 2024, que regulamenta a lei 9.256, de 16 de dezembro, e autoriza a concessão de subsídio. Já tem um decreto editado. É simples. Ele pode editar um novo decreto e ordenar. Não há nenhuma confusão, nenhum tipo de demagogia na nossa posição, vereador Friso. O que há é um executivo ineficiente no cumprimento da lei. E eu não sou, já comentei com o senhor, já comentei em diversas oportunidades, professora de ninguém para ficar corrigindo o erro do executivo. Eu, na outra oportunidade, procurei o executivo e adverti o erro de tramitação. Não tenho nenhum prejuízo. Agora é um desgaste para todos nós. Se é ruim para mim que posso votar não, imagino para a base do governo que pode votar sim. Uma parte, vereador. Por gentileza. Seguindo na sua linha, o que nos causa preocupação é isso, porque já que mandam para o legislativo, na minha concepção, nós como vereadores e vereadoras temos a obrigação de falar o que a gente pensa. Então, se mandam esse pepino para a gente, sendo que não precisava, o mínimo que a gente pode fazer é falar a nossa opinião.
E a nossa opinião ela é baseada não só no que a gente pensa, e sim no que a gente ouve lá fora. E o que a gente ouve lá fora é que o transporte público é péssimo. Já foi referência, não é mais. Nós precisamos ter nitidez daquilo que nós estamos discutindo e a gente pede para o Executivo que seja eficiente nas suas proposições. A gente não precisa de desgaste nem para nós, nem para o Executivo. E não era isso que a gente gostaria de estar falando, inclusive, e votando no dia de hoje. Eu não vou me orgulhar de votar não, até porque eu me orgulharia se não precisasse votar nesse caso específico, porque a regulamentação se dá por decreto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio.